Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando hoje mais um estudo do livro do Apocalipse. Agora, já no capítulo 20, falaremos sobre o milênio. É um tema polêmico. E por que eu vou dizer que é polêmico? Porque existem muitas igrejas que interpretam diferente daquilo que nós iremos ler hoje. Sabe aquelas doutrinas que são passadas de pai para filho, de pastores para membros, e que parece que ninguém nunca parou para olhar e falar assim: mas vamos ver o que a Bíblia fala realmente? Essa é uma dessas doutrinas. E nós vamos ler na Bíblia o que é falado sobre o milênio. O que seria esse período de 1000 anos? Em que momento que ele começa, que momento que ele termina, aonde que está esse período na história? Ele já começou, ele vai começar, enfim. Vamos então estudá-lo um pouquinho. Capítulo 20, a partir do verso 1. Lembrando que na cronologia do Apocalipse, nos últimos capítulos, o que nós estudamos? Nós vimos o anticristo aparecer, a besta, fazendo sinais, maravilhas, isso, aquilo, entrando num período de grande tribulação, vimos as pragas sendo derramadas, vimos o momento em que Cristo vem para buscar os seus. E aí, a partir daqui, a gente já começa a responder uma pergunta, que daqui a pouco vai ficar mais evidente. Como assim Jesus vem buscar? Nós não vamos ficar o tempo todo aqui na Terra? Será que em algum momento o salvo, o justo, ele vai para algum lugar? Exatamente mais essa pergunta que nós vamos responder. E aí, então, após Cristo ter vindo e ter dado fim aos ímpios, eis que agora começamos então o capítulo 20, com a seguinte descrição. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Nós já vimos aqui no livro do Apocalipse que abismo é referência à morte. Então você tem aqui um anjo que vem, que desce do céu com a chave da morte e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu, olha quem que ele prendeu, o dragão. Nós vemos o dragão na referência das bestas. Nós temos o dragão referenciado em outros livros proféticos, como o livro de Isaías, por exemplo. E aqui no livro do Apocalipse, ele é identificado como sendo o diabo. E aqui no verso 2, inclusive, é identificado também, quando diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Espera aí, um anjo da morte que amarra alguém? O diabo estará preso ou estará morto? Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Coisas importantes aqui. Existem outros textos da Bíblia, como por exemplo Paulo quando fala do anticristo, quando fala da besta, quando fala do poder, da ação do diabo, é dito que o mesmo é destruído com a volta de Cristo. Nós iremos estudar amanhã, quando começarmos os versos 7 em diante, acerca da profecia de Gog e Magog. E nós veremos ali que ali também fala do diabo nessa condição sendo morto. E aqui fala dele ser preso no abismo, aonde é tido como referência simbólica também de morte. Então, eu respeito aqueles que dizem que o diabo vai ficar vivo perambulando pela terra. Mas quando é dito que ele é preso no abismo, são muitas as referências da Bíblia que diz que abismo significa morte. Ou seja, ele estaria morto, juntamente com os demais. E conforme nós vimos também
no capítulo 19, quando fala da morte, da destruição, quer seja da besta, do diabo, do falso profeta, tem aquele pacote dos últimos ali, e eles são mortos. Tá bom. Então, a primeira conclusão que nós chegamos é que no milênio, com a volta de Cristo, quer seja o diabo, quer seja a besta, quer seja os ímpios, todos eles estarão mortos. Em especial, a ênfase aqui está no diabo, que vem um anjo do céu e sela ele na morte. Mas você viu no final do verso 3, após 1000 anos ele será solto, ou seja, se ele está preso na morte, ele volta à vida depois dos 1000 anos. Mas para quê? Qual a razão dele voltar à vida depois dos 1000 anos? E será que depois dos 1000 anos somente o diabo voltará à vida? Nós vamos responder essa pergunta hoje também. Verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Aqui é interessante porque quando Jesus fala acerca do jovem rico, e o jovem rico nega vender as suas coisas, dispor dos seus bens para seguir a Cristo, os discípulos questionam a Jesus, falam, mestre, quão difícil, né? É um rico entrar no reino dos céus, mas e nós? Que dispomos de tudo para te seguir. E aí Jesus fala assim, olha, a vocês estão reservado se assentarem em tronos juntamente comigo no meu reino para julgar todas as nações, as tribos de Israel. Então Cristo faz uma promessa, pelo menos ali para os discípulos, que os salvos sentariam em tronos para julgar. Aqui agora aparecem esses tronos. Porque lembra que nós estudamos ontem? Os justos subiram ao céu com Jesus na volta dele. Eles estavam na terra. Os que morreram, os salvos que morreram, eles não foram para o céu. Eles ficaram aqui até o dia da volta de Cristo. E no dia da volta de Cristo, eles ressuscitaram e juntamente com os que estavam vivos, subiram ao céu. Então agora João, ele olhando para o céu, ele viu tronos e pessoas se assentando nesses tronos. Jesus disse que os salvos se sentariam nesses tronos. E agora nós vemos que durante esses 1000 anos, os salvos estarão no céu. Lembra quando Jesus falou que iria ao Pai, lá no céu, iria preparar moradas? Ou seja, por um período de tempo, nesse período de 1000 anos, os salvos estarão no céu. Se assentarão em tronos e julgarão as nações. Certo. Mas julgar as nações? Como assim, Diego? Que história é essa? Os ímpios que estão perdidos já não estão perdidos? Os salvos já não estão salvos? Eles vão julgar o quê? Então calma aí, vamos dar sequência. Eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Uma coisa importante, muitos acreditam que proveniente da besta se levantar com a imagem, com a adoração e tudo mais, e Jesus já ter dado a ordem que nesse momento é hora de fugir. Jesus ele deixa bem claro em Mateus 24 que muitos seriam atormentados, perseguidos e mortos. Aqui nós vimos que quando a besta se levantou e começou com essa ordem, muitos foram mortos, degolados, torturados e mortos. Ou seja, não é porque você negou a marca da besta e você aceitou a de Cristo que você não passará pela morte. Poderá sim passar pela morte. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que é um tempo de angústia o qual nunca houve na face da terra. E uma outra coisa interessante é uma outra polêmica.
Aqui ele fala assim: eu vi as almas daqueles que foram mortos. Poxa, Diego, você acabou de dizer que a pessoa morre e ela não vai para o céu. E aqui nós estamos vendo a alma deles. E agora? Como é que faz? Como é que faz? A gente lê a sequência do verso, que diz assim: eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quando a Bíblia cita almas, ver almas, não é ver espíritos, fantasminhas, não é nada disso. Almas são pessoas, são indivíduos. E aqui, quando ele fala assim, olha, eu vi as almas, certo, mas ele não está vendo espiritinhos voando, ele está vendo as pessoas que reviveram, são indivíduos. Então ele está vendo os indivíduos que foram mortos agora reinando com Cristo. E aqui deixa bem claro que este reinado, este julgamento se daria por 1000 anos. Certo, Diego? Então, se essas almas são os que reviveram, então os que morreram estão no inferno, os que morreram, as almas dele foram para onde? O que aconteceu com eles? Aí o verso 5 responde: os outros mortos, porém, não reviveram. Não existe vida, estão na sepultura, no abismo, sem pensamento, sem sentimento, sem planos, sem dor, sem emoção, sem nada, mortos no pó da terra, até que os 1000 anos se completassem. Esta ressurreição dos salvos, os que estavam mortos e ressuscitaram e agora estavam com Cristo, é chamado de primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, se você não for santo, você não tem parte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Note que o livro do Apocalipse dá uma ênfase muito específica acerca desses 1000 anos. Nesses 1000 anos nós temos julgamento, nesses 1000 anos nós temos um sacerdócio que será exercido pelos salvos, e quando nós falamos de sacerdócio, é porque quando você olha para o santuário terrestre, o sacerdócio ele apresentava orações, o sacerdócio ele intercedia, o sacerdócio tinha a representatividade da justiça de Deus, da santificação, das ofertas, das primícias. Então, por 1000 anos, os salvos exercerão esse papel do sacerdócio, por 1000 anos eles julgarão. Agora, algumas coisas importantes. Existem muitas compreensões diferentes acerca desse julgamento. Existem pessoas que acreditam que esse julgamento será para decidir se há casos em que poderá ser dada uma segunda chance. A Bíblia deixa bem claro, e nós vamos estudar a partir de amanhã, que não haverá uma segunda chance. Então, nós descartamos a possibilidade de um julgamento, da qual poderá haver mudanças de sentenças. Então, o que nós chegamos a uma conclusão mais lógica é que este julgamento, e como nós vemos em vários momentos os seres no céu declarando que Deus é justo, santos e justos são os teus caminhos, então será um julgamento onde nós poderemos constatar que Deus foi justo. Teremos acesso a tudo aquilo que hoje nós nos questionamos. Por que que existem essas maldades? Por que que aconteceu tal coisa comigo? Por que perdi meu filho? Por que meu marido foi embora? Por que que teve tal sofrimento? Por que que fulano que falava tanto a respeito de Cristo não está no céu? Por que que aquele bandido que era procurado, que era isso, que era aquilo, por que que ele está aqui do meu lado? Então esse julgamento será um período de 1000 anos que certamente nós poderemos constatar a justiça de Deus. E prova disso é a declaração que nós temos mais adiante
deixando bem claro que Deus é justo. Seus juízos são justos. E nós poderemos, então, constatar que Deus, de fato, foi justo. Quem foi salvo pela graça e misericórdia de Cristo. Quem se perdeu por causa das tuas iniquidades, por causa dos teus pecados. Nós veremos que Deus deu oportunidade igual para todos. Todos receberam a oportunidade da salvação e nisso veremos que Deus é justo. Nós poderemos constatar que aqueles que se perderam porque quiseram. Ou porque foram enganados. Diego, mas foi enganado, como é que Deus é justo? Mas Paulo fala sobre isso. As pessoas que se perdem pelo engano, não é pelo engano, mas é porque amaram o engano. Porque não quiseram saber a verdade. Não buscaram a verdade. O engano lhe foi conveniente. E por causa disso se perderam. E agora nós teremos aqui esse período de 1000 anos para constatar isso. Caso por caso. Nós fomos frutos da justiça de Deus. Aqueles que foram salvos por causa da justiça. Aqueles que se perderam também por causa da justiça. Em um outro momento, Cristo afirma que esse julgamento também será dos anjos. Ou seja, os anjos que caíram, aquele 1/3 que o diabo levou consigo, eles também serão julgados. E aí é interessante, e Paulo fala a respeito disso também, né, quando ele fala assim: acaso não sabeis vós que julgareis inclusive os anjos caídos? Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que a justiça de Deus também se estendeu sobre os anjos rebeldes. Que Deus também foi justo com eles, que Deus também os advertiu, que Deus também buscou salvá-los. E é possível que a gente descubra no céu que alguns desses se arrependeram e realmente voltaram para Deus. Mas isso é algo que nós só vamos descobrir no céu, nesse julgamento. Uma outra coisa interessante é que alguns falam assim: nossa, Diego, mas 1000 anos é muito tempo. Aí eu gosto daquele verso que fala assim, que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Por quê? Porque Deus não está preso ao tempo. Ele não tem pressa. Nós também não teremos pressa mais. Nós também não estaremos presos mais ao tempo. Você imagina que o tempo hoje, nós o contabilizamos pelo temor da morte, pela velhice. E aí nós observamos as estações, o nascer e o pôr do sol. Agora nós estamos no céu. Não existe contabilidade de dias, não existe contabilidade de tempo. Quando Deus informa para nós que será por um período de 1000 anos, é como se fosse um dia muito longo. E você está num lugar onde não existe morte. Você está num lugar que certamente existe cerimônias preparadas para isso. A Bíblia deixa bem claro que ali haverá uma grande ceia. Haverá um julgamento, parece algo pesado. Ei, mas nós estamos falando de uma grande ceia. Nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de ver a Cristo. Nós estamos falando de conhecer anjos. Nós estamos falando de conhecer pessoas que viveram em tempos, em eras diferentes da nossa. Nós estamos falando de... Gente, sinceramente, 1000 anos vai passar assim, ó, no estralar de dedo. Principalmente porque agora nós não temos mais essa percepção de tempo. Mas, biblicamente, 1000 anos faz muito sentido. E eu vou te explicar o porquê. Quando nós vemos 1000 anos como sendo um período onde nós vamos olhar livros para ver história, nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos estar sendo aqueles que morreram ressuscitados. Tudo isso faz muito sentido porque Deus já deu a analogia desse período. Quando Deus cria o tempo, quando Deus cria a humanidade, ele cria num formato de 7 dias. A criação de Deus encerra-se no 6º dia. No 7º dia, Deus cria a santificação. Deus cria ali um memorial de toda a criação. Deus cria um dia que é santo, separado para Deus. Deus criou ali. E aí, quando nós olhamos para essa criação, num 7º dia Deus cria isso, nós vemos esse ciclo se repetindo toda semana.
Porque Deus não falou que era santo e abençoado aquele sétimo dia. Deus deixa claro que é abençoado e santo todos os sétimos dias subsequentes àquele. Então, toda vez que a semana se repete e você chega num sábado, você está alheio ao tempo, porque agora você está conectado com aquele primeiro sábado da criação. Você está conectado com o sábado em que Cristo havia sido morto na sexta, estava na sepultura e ressuscitou ao domingo. Você está conectado a esse sábado milenar. Por que eu falo sábado milenar? Porque agora, quando você olha para a cronologia da humanidade, nós estamos chegando no sexto milênio. E aí, quando eu falo em sexto milênio, é interessante porque a vida na Terra cessa, praticamente chegando nesse sexto milênio. O sétimo milênio será praticamente um sábado, dedicado ao Senhor, santo, separado. Aí tem mais curiosidades. Quando você olha o sábado que se repetia a cada semana, quando Deus institui o santuário terrestre, ele determina que todo sábado fosse um dia santo no santuário terrestre. Aí você teria o dia da expiação, que o pecado seria retirado do santuário. A cada 7 vezes que aquilo acontecesse, ou seja, a cada 7 anos, você teria um ano sabático. Já ouviu falar do ano sabático? Ou seja, um ciclo que se repete toda semana, se repetiria uma vez por ano, que se repetiria uma vez a cada 7 anos. Olha o ciclo, uma espiral de ciclos. E aí você teria um ano sabático. Após 7 anos sabático, ou seja, uma semana de ano sabático, você teria o ano jubileu. Isso já com 49 anos. 7 vezes 7, 49. Então, o 50º ano seria justamente o ano jubileu, aonde dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, era o ano de remissão para toda a nação, para todas as gerações. Ano de remissão. E aí você tem ali então o ano jubileu. E aí é tão curioso, porque se você pegar os 6.000 anos da Terra, você teria o equivalente a 120 anos jubileus. Ou seja, você tem uma matemática precisa, perfeita, que nos leva a encerrar um ciclo de 6 milênios de criação. E o 7º milênio equivale ao sábado criado lá no Éden, que se repetiu, que foi ganhando uma espiral maior e chegou até a projeção de 1 milênio. Ou seja, quando nós olhamos para o milênio, ele tem toda sua explicação na Bíblia, desde Gênesis até chegando em Apocalipse. E aí essa questão do sábado ele é tão interessante, porque como ele vai numa espiral, e eu gosto sempre de lembrar que o sábado ele foi criado antes do pecado. O conceito de santificação do sábado foi criado antes de Israel. Antes de Abraão já havia o sábado, antes mesmo do pecado. E aí, quando nós lemos Isaías, o profeta Isaías, ele deixa bem claro que na eternidade, quando já estivermos na nova terra, os sábados ainda serão marcos de tempo para que nós simplesmente possamos ir até a presença do Senhor, na tua santa cidade, no teu santo templo, para adorá-lo. Ou seja, aquilo que Deus criou perfeito, o ciclo vai se repetindo, e esse milênio é o cumprimento disso. E aí? Ficou dúvidas em relação a esse período? Consegui abordar tudo? Todos os versos foram citados, todos os versos foram explicados e fundamentados na Bíblia e em harmonia e coerência com a Bíblia. Ficou dúvidas? Deixa aqui nos comentários então. Em breve eu farei o vídeo, provavelmente amanhã, né? Farei o vídeo
dando sequência a partir do verso 7, que aí nós vamos entrar na profecia de Gog e Magog. Vamos falar sobre inferno. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo e nós nos veremos então num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.